Então, pessoal, estou aqui hoje para fazer com vocês uma atividade que é o plantio escalonado do alface. Eu vou começar o nosso vídeo explicando quais os materiais que nós vamos usar, né, e também dando umas dicas para vocês apurarem um pouco mais o olhar para perceber o que são esses materiais e onde vocês podem encontrá-los. Eu estou aqui com um agregado que a gente vai usar no fundo do vaso, que são folhas secas de uma cerca viva da planta ficus. Uma outra opção também que eu trouxe são as folhas de bananeira, né? Aqui a gente já cortou, já está mais picotadinho, mas para vocês entenderem que isso é folha de bananeira. E essa aqui é uma palhada de pinheiro, que também a gente consegue achar com facilidade e serve para fazer o fundo do vaso. No fundo do vaso, a gente usa esse material mais graúdo com dois objetivos. O primeiro é para drenar esse plantio. Então a água vai passar por esses furinhos do fundo do nosso plantio com mais facilidade. E a segunda está muito clara no ensinamento de Meixo Sama, que é para aquecer o solo, né? Algumas pessoas falam, a gente vai colocar esse material vegetal para ajudar o solo a estar mais nutrido. Não é esse o nosso intuito, tá? O intuito é aquecer e ajudar na drenagem. Então, são esses materiais que a gente usa para fundo de vaso. Pode ser folha de mangueira, folha de poda de cerca. Esse aqui é do pinheiro, né? Eu vou até colocar esse aqui no vaso que a gente vai plantar. O próximo material é a própria terra, é o solo. A gente está com um solo muito bacana aqui, que já tem um tempo que a gente está usando na nossa horta. É um solo que já está há bastante tempo compostado. E por cima do solo, a gente vai usar um agregado mais fino. Esse aqui é poda de grama esmeralda, que eu trouxe lá da minha casa. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Alguém está fazendo uma manutenção num jardim próximo à sua casa, você pede um pouco desse material, espalha, deixa secar, que é o que você vai usar para fazer uma cobertura, parecida com essa aqui, que a gente já tem esse plantio. Tá? Então são basicamente 3 materiais, a semente, o amor e o carinho. Então, pessoal, eu tinha falado anteriormente que a nossa terra eu peguei aqui da horta do Jorei Center, né? É uma terra que já está bem trabalhada, você vê até a diferença da coloração dessas duas terras aqui, dos dois solos, né? Essa aqui a gente já fez compostagem nela, aqui ó, tem um pouquinho de raiz do último plantio, né? Mas a terra que é mais comum a gente conseguir perto da nossa casa é uma terra mais arenosa, desse tipo aqui. Então o que eu sugiro para vocês? Com aquele nosso agregado fino, a gente vai começar uma compostagem nessa nossa terrinha aqui. Como? Ele já é um agregado fino, mas você corta ele e aí você pode misturar na terra. Para que isso? Para ajudar na fixação do nosso vegetal, no caso aqui o alface. Porque se essa terra compactar, ele vai ter dificuldade em expandir as raízes. Então você já pode começar o seu plantio com uma compostagem, um agregado fino com a terra que você tem próximo aí. Eu vou usar essa para garantir um resultado melhor, né? Então a gente vai fazer o fundo do nosso vaso com as folhas. A camada intermediária é o próprio solo. E o nosso plantio escalonado é do alface. Então, qual é a ideia? Que você tenha 8 vasos, mais ou menos desse tamanho. Esse aqui é um tamanho de vaso 3,6 litros. Ele é suficiente para a raiz do alface desenvolver a contento, numa qualidade boa. Então, você preparou aqui o fundo do vaso com folha, o solo, tem que umedecer esse solo. A gente vai usar aqui um regador para não compactar, um borrifador para não compactar o nosso solo. Abre um berço mais ou menos do tamanho de uma falange do seu dedo, tá? Não precisa ser nada muito fundo. E vai colocar entre 3 e 4 sementinhas.
Fechou o seu bercinho. Mesma coisa no outro vaso. E aí você vai cobrir com a palha, que vai garantir para você a manutenção da umidade nesse solo e vai impedir a compactação dele. Porque quando você fizer a sua rega, não vai ser todas as vezes com borrifador, às vezes vai ser com regador, com a mangueira. Então, se a água pegar diretamente no solo, vai compactar o seu solo. E essa palha, essa palhada fina, é para ajudar nisso. Deixando sempre o espaço do meio livre, para a planta poder aflorar. Então, é importante também ter um pratinho no fundo, porque a água vai passar e não vai empoçar. Às vezes o vaso cola no chão do nosso apartamento, lá na varanda, alguma coisa assim, e começa a empoçar a água. Então o pratinho é para garantir a drenagem dos nossos vasos. Lembrando que para esse plantio escalonado nós vamos precisar de 8 vasos para plantarmos 2 alfaces por semana. Então, um pacote de semente é mais do que suficiente. Os 8 vasos, o regador e os materiais que a gente mostrou antes. Eu trouxe uma outra ideia aqui, o seu plantio escalonado hoje. Como é que vai funcionar? Essa aqui é uma bandejinha de ovo. Então você coloca só a terra, não precisa dos outros materiais, você ainda vai providenciar os outros materiais. Vai umedecer aqui o seu solo, da mesma forma. Eu furei a minha bandejinha, tomara que dê para mostrar aqui, mas eu fiz alguns furinhos nessa parte de baixo, justamente para a água poder ser drenada. Então você vai usar o mesmo processo, vai fazer uma covinha pequena aqui, colocar as sementinhas, fechar o seu bercinho e umedecer novamente. Essa ideia é muito legal para o transplante. Por quê? Eu deixei essas cascas de ovo secando. Olha aqui. E para transplantar fica mais fácil você tirar da sua sementeira improvisada na casca do que no plástico. Quando ele estiver nessa escala, você vai transplantar para o seu vaso. E aí começa o seu plantio escalonado. Então, você pode começar a sua horta caseira, o seu plantio escalonado do alface, que é o nosso vídeo, hoje, tendo as sementes, uma bandejinha simples dessa, depois você providencia os materiais para poder fazer o vaso, conforme está no ensinamento de Meixo Sama. Folhas mais graúdas no fundo, o solo e uma cobertura mais leve, para poder a raiz da planta se espalhar de forma mais fácil. Muito obrigado e até o próximo vídeo com a evolução do nosso plantio escalonado.